Olá, E pessoal, aí, pessoal, beleza? tudo bem? Hoje nós estamos como pais para falar a experiência como pais, Isso aí. como criamos rotina e hábitos na vida dos nossos filhos. O papo hoje é sobre rotina, a importância de se criar rotina, independente de pandemia, mais intensificada na pandemia. Disciplina. Então, assim, sempre tivemos aqui em casa rotina, mas agora intensificou mais ainda. E nós vamos falar como que a gente cria rotina com os filhos. Como vocês sabem, a educação não é fácil, mas ela tem que ser participativa, porque não adianta também a gente impor no sentido de vai fazer, tem que fazer, não sei o quê, porque a criança tem que entender. A criança tem que saber da importância daquela rotina na vida dela e para o futuro dela. Então, como o Ricardo viaja muito, a gente intensificou o acordo, o combinado. Por quê? Porque rotina cria o quê? Que é hábito. Hábito. Então é o seguinte, gente. Vamos exemplificar aqui para vocês. Como é que você quer que seu filho comece a arrumar o quarto? Você vai meter o chinelo. Na nossa época a gente fazia merda, o que o pai da gente fazia? Sentava o chinelo na gente, dava os pá, não sei o que, pá. Hoje em dia Não pode não também, pode e também a não geração mimizenta do jeito que não é legal e nós também não concordamos com isso. Então nós temos que agir de forma inteligente. Nós temos, Sim. como está tudo novo, nós também nós temos que ser pais com conceito de inovação. Então a gente tem que ser inteligente, usar nossa inteligência para isso. Sim. Então assim, como é que você vai criar, como é que você vai fazer com que o seu filho seja um cidadão do bem no futuro? Você tem que criar rotinas para ele. Por quê? Agora. Por quê? Porque ele vai criar um hábito positivo. Não é? Por que a pessoa por que a pessoa fuma? Porque ela começou a fumar mais nova e ela criou aquele hábito. E aí tem problema de química, etc e tal. Mas então, os nossos filhos estão novos, estão com 8 e 12 anos. Que nem a Ione falou, a gente já faz algumas coisas, mas a Ione organizou esse conceito de rotina, a gente vai explicar para vocês. E o que está acontecendo? Isso cria hábito, gente. Vou citar um exemplo. Eles, quando tinham, sei lá, 5 anos, eles chegavam do colégio, pegavam o tênis e a meia, largava tênis e a meia no meio da sala e ia pro quarto, né? Você lembra? Era. O que eu fiz na época? Que eu estava mais em casa, né? Eu viajando muito e tal. Eu chegava e eu falava com eles, chegou do colégio, tênis e sapato, tênis e meia no local do tênis, lá na área lá. Todo dia. Eles chegavam, deixavam na sala e, vai lá. Isso aqui, vai lá. Isso aqui, vai lá. Hoje já fazem sozinhos. Hoje eles não deixam, eles se sentem mal. Por quê? Um cobra do outro até. Por quê? Porque eles criaram o hábito de tanto fazer, aquilo entrou no automático e eles entenderam o porquê. Porque eu expliquei para eles, falei, vai deixar o tênis, vai tropeçar, vai deixar a casa bagunçada, sua mãe vai brigar, fica feio, tarará. Entendeu? Então, assim, criar o hábito. Então, foi assim que a Ione organizou essas ideias. Ela vai falar aqui como que a gente faz isso hoje com os nossos filhos. Aí, gente, dentro do conceito do canal, de passar nós estamos passando as nossas experiências, falando delas para vocês. Se você concorda, se você não concorda, se você está gostando, se você não está gostando, aí é com você. Falou? Agora a gente está passando a nossa experiência. Então fala aí, Ione, como que você pensou em fazer aquela historinha do quadro? Vamos lá. Então, a rotina é muito importante na vida de qualquer pessoa. E na educação da criança é mais importante ainda, porque está vinculado à disciplina. Então, a gente aqui em casa tem vários quadros para a gente expor nossas ideias, compartilhar, pedir, trocar ideia, né, pais e filhos e tal. Eu coloquei no quadro o que deveria ser feito dia a dia para cada um dos meus filhos. E coloquei lá, por exemplo, a começar do dia, acordar, escovar dente, tomar café da manhã, separar materiais do dia para aquela aula do dia, fazer sua aula de manhã, guardar os materiais, e fui listando qual que era o dia todo do meu filho, dos meus 2 filhos. E, por exemplo, almoçar, escovar dente, passar fio dental, descansar, porque precisa de descansar também. A cabeça, os olhos, por causa da, como é que chama? Tecnologia e... A vista, cansa a vista. De estar exposto há muito tempo em telas. Então, precisa do descanso. Depois,
a criança, o que ela iria fazer à tarde, e elaborei uma rotina básica. Aí eu levei para Ricardo para ele perguntar para ele o que ele achava, como que a gente poderia melhorar a rotina do dia a dia da nossa casa e dos nossos filhos. Aí Ricardo viu, concordou, mas como eu disse, a educação é participativa. A gente levou também para os nossos filhos, para eles saberem como que a gente estava passando o dia a dia deles, se eles concordavam, se eles queriam retirar alguma coisa, acrescentar dentro do nosso controle também, porque pais têm que educar e controlar Isso também. aí, gente, só fazer um parêntese aí do que a gente tá falando. Porra, quem manda em casa são os pais. Então, hoje tá muito mimimi, criança, porra nenhuma, quem manda em casa são os pais. Mas assim, a gente tem que ser inteligente. Hoje não adianta sem querer só impor. Porque na hora que você não estiver em casa. Então, assim... Tem que ser comigo e semigo. Exatamente. Então, assim, o que a gente conversou, e a Ione tem essa veia educadora dela, de falar conceito, explicar e tal. Então, ela trouxe os dois, ela colocou no quadro da rotina, né? Ela trouxe os dois, conversou com eles, explicou para eles, mostrou para eles a rotina, e eles na cabecinha deles foram entendendo e tal, aí eles foram acordando. Tinha esquecido até do dever e eles lembraram. Não, eles não, porque eu estava em casa nesse dia também, eu lembro. E a gente foi acordando com eles, né? E eles esqueceram o quê? Dever de escola. Porque eu tinha lembrado da escola de manhã. Isso, no quadro a gente não tinha escrito dever de escola. Então, assim, eles entenderam o conceito, a gente foi conversando, não falamos para eles, não sei o que tal. Não, falamos, a partir de segunda-feira nós vamos fazer assim, assado. Por quê? Porque vocês precisam ter a rotina, porque isso vai ser bom para vocês e tal. Não sei o quê. Aí a gente foi mostrando, e eles foram falando, perguntando e tal. Aí eles lembraram isso, falaram assim, vocês não colocaram o dever de casa. Que horas que a gente vai fazer o dever de casa? Exatamente, então assim... Porque a gente à tarde colocou descansar, brincar, divertir um com o outro, até jogar videogame na parte da tarde, fora um pouquinho da noite, mas a gente esqueceu do dever de casa. E eles... mamãe, esqueceu do dever de casa. Então, assim, é importante também a participação do filho. E também eles entenderem o que a gente está propondo para eles. E se não fizer? Se não fizer, gente... Se não fizer... aí é que negócio. Combinado não sai caro. A regra tem que ser clara. O óbvio tem que ser dito. Então, assim, descumpriu ali uma linha, pede 5 merréis da mesada. Ou então... Descumpriu, sei lá, 3 itens. Tira o celular, não joga hoje videogame, troca a senha do Wi-Fi, enfim, combinado é combinado. Exatamente. Por quê? Porque isso cria na criança a rotina e o hábito de... Quando ele for crescendo, ele vai falar assim, eu tenho uma responsabilidade, cria responsabilidade nele. Eu tenho que cumprir o que eu dei a minha palavra, o que está combinado. Se eu não cumprir, eu vou arcar com a minha consequência. Se eu fizer coisa boa, eu vou ter coisa boa. Se eu fizer coisa ruim, eu vou ter coisa ruim. Então aqui a gente está criando valores para os nossos filhos. Tanto que um dia um deles esqueceu de ler, porque a gente estipulou para o mais velho ler tantas páginas e para o mais novo ler tantas páginas, e deixou a critério deles a escolha da leitura. Que tipo de livro que você vai ler? Porque isso também traz eles pra gente, né? E aí um dia, não sei qual dos dois esqueceu, aí já falou assim, mamãe, não vou jogar mais videogame hoje, porque ontem eu esqueci da leitura. Então, assim, até isso também estimula a criança a entender a consequência. Isso aí. E, gente, melhorou muito. É perfeito, os meninos são... Não é criança, igual a gente também, tal. Mas, assim, melhorou muito. E aí, gente, rotina. Se você quer criar o seu filho, ou sei lá o que você... Como cidadão, como cidadão do bem para o futuro, você tem que criar hábitos positivos. Como é que se cria hábitos positivos? É criando rotinas positivas agora, que está novo. Para quando chegar mais velho, aquilo já virou um hábito para ele ou para ela, dependendo se é filho ou filha, não, lógico. E a pessoa, se você criar valores positivos, vai se tornar uma pessoa do bem, um cidadão do bem. Aí essa é a dica de hoje, nossa experiência sobre criar rotina e a importância das crianças terem rotina, de participarem da própria educação e de criar disciplina. Valeu, beleza? Aqui, um abraço. Calma, antes não. Curte, comenta, se inscreve no canal, toca no sininho aí
E vamos que vamos. Falou? Conta a sua experiência com os filhos pra gente. Vem Isso aí. participar com a gente. Falou, galera. Valeu, obrigado. Tchau.